Olá, amiga reparadora. Olá, amigo reparador, tudo bem? Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. E no podcast Processo de Garantia MTE Thomson, nós vamos começar a ver alguns casos de garantia atendidos pela fabricante e, claro, quais os casos que de fato são de garantia. Você vai gostar! Quando eu falo que algumas vezes não é caso de garantia, é porque nós não podemos esquecer que quando a peça não estiver com vício, não estiver com um defeito de fábrica, aí nós não estaremos falando de uma prestação de garantia de fato. Mas o que pode acontecer então, né? Porque a gente sempre se pergunta, mas o que pode ter acontecido com aquela peça se a peça não funciona no momento em que eu aplico no veículo do meu cliente? Sempre tem essa questão. Bom, algumas peças, para serem instaladas em determinados modelos de veículos, elas precisam de um procedimento específico, gente. Se esse procedimento específico não for seguido pelo reparador ali no momento da aplicação, no momento da instalação daquela peça no veículo do cliente, ela não vai funcionar. E nessa situação não será um caso de garantia, né? Mas será sim um erro de aplicação. E justamente por isso a MTE Thomson realiza os treinamentos presenciais, possui assistência técnica através do seu site e também do 0800, tem a oficina do saber, gente, com aulas técnicas que são práticas e rápidas relativas a esses procedimentos, e ainda existem alguns técnicos, os técnicos da fabricante, que em alguns casos, algumas vezes vão até a oficina conforme a situação, né, para auxiliar você, reparador, com a aplicação daquela peça e com isso resolver o problema do seu consumidor final, do seu cliente final. Um desses caras é o João Alberto e nós vamos lá na sede da MTE Thomson em São Bernardo do Campo bater um papo com ele. Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui novamente na sede da MTE Thomson em São Bernardo do Campo, São Paulo, para falar com uma lenda do nosso setor automotivo, o João Alberto da MTE. O João, além de ser lenda viva no setor, ele ainda cuida de toda uma política de proximidade, né, de relacionamento que a MTE faz questão de ter com o reparador, com as oficinas. Ele também trabalha com a parte técnica de aplicação das autopeças, dando treinamentos e auxiliando você, reparador, dentro da sua oficina, se for preciso, inclusive, né, João? O João, ele é instrutor técnico e também instrutor da Oficina do Saber da MTE. Entra lá depois no site da MTE que vocês vão ver as aulas dessa fera aqui. Tudo bom, João? Tudo bem, Alessandra, tudo bem. Obrigada por ter aceito o meu convite para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Faz um favor para a gente, se apresenta, conta um pouco da sua história para esse pessoal e a sua história pessoal também e a sua história dentro da MTE Thomson. O que você faz aqui na empresa? Como que eu fiquei aqui, como que eu cheguei aqui. Pessoal, como a Alessandra falou, sou João Alberto Torres Correia. Eu cheguei até na MTE a convite de um amigo, né? O saudoso José Augusto, e foi dessa forma que eu cheguei até a MTE. O meu currículo é interessante porque eu vim do automóvel de competição, trabalhei muito tempo com competição. Hoje eu posso falar que eu fiz do kart, cheguei até a Fórmula 1, trabalhando sempre nos bastidores na Fórmula 1, mas sim, participava do circo, né? A equipe que eu trabalhei muito pequena, chamava ela Coloni, né, do Enzo Coloni, e
e estocar Fórmula Ford, Fórmula 3, Divisão 3, então foram muitas competições. Graças a Deus fui campeão de estocar com a equipe do Alencar Júnior. Então a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, aceitando o convite do José Augusto para fazer uma entrevista aqui, eu vim para fazer um trabalho de 30 dias. E isso se tornou tão legal que já faz 20 anos. Por quê? Pela paixão que eu tenho pelo automóvel e a identificação minha com a empresa MTE Thomson, porque a MTE Thomson é uma empresa que valoriza muito o reparador. Então, juntou os dois. A minha função é muito mais de ligar o mecânico com a indústria, porque, infelizmente, a indústria de autopeças, ela não sabe, na verdade, o que o reparador precisa. E o reparador, ele não tem uma linguagem legal para falar para a indústria realmente o que ele precisa. Então, eu sou esse cara que faça essa ligação. Relações públicas entre o reparador e a indústria. Mas dentro desse contexto tem varejo, né? Tem distribuidora, então a gente atua em todas as áreas. E é dessa forma que eu me encontro hoje na MTE Thomson há 20 anos, né? Há 20 anos, também dando treinamento, né? Ensinando a aplicação, né? Ali para o reparador, como é que ele aplica as peças da MTE, tudo direitinho. A gente faz esse trabalho de aplicação também e é bem interessante porque é um trabalho, como o Dr. Arthur fala, é um trabalho de formiguinha. Porque além de falar com o técnico ali as formas que ele deve aplicar a peça, você também ajuda na administração da própria empresa dele. Aquele mecânico achar que ele é apenas mecânico, não, mas ele é empresário. Então valorizar esse setor é uma das coisas mais interessantes de todo o nosso setor, né, da indústria, é valorizar o técnico, porque dentro desse universo ele é a peça-chave, né, ele é a base de uma pirâmide que movimenta bilhões. Então isso é interessante, você valorizar o técnico, o mecânico, e é isso que a MTE faz. Além das aulas, eu não diria que é aula, mas é apresentações no Oficina do Saber, dicas, né, dicas técnicas e dicas também de como administrar. Tem muita coisa aí nesse universo online, né, Com Alessandra? certeza, tem muito material de qualidade, né? Muito Sim. material que vocês podem e devem utilizar, tanto no aspecto de gestão quanto no aspecto técnico mesmo para a oficina de vocês. João, eu quero te pedir um favor. Outro dia a gente estava conversando e ele me contou um caso aqui, eu adoro esses causos do João. E ele me contou uma história de uns anos atrás, de um reparador, uma oficina que ele foi socorrer em Feira de Santana, na Bahia, né? Que o reparador estava bravo, ligou aqui na MTE e o João pegou um avião e foi parar lá para resolver o problema dele. Conta isso aqui pra gente, por favor. Olha, tem que ter coragem para fazer esse tipo de coisa. Mas antes eu vou contar uma história, porque eu tive uma oportunidade de receber uma grande bronca aqui do presidente da empresa uma vez que eu era para fazer uma coisa e não consegui realizar esse trabalho, então eu assumi a culpa e eu falei para ele, olha, nunca mais isso vai acontecer, o senhor pode ficar tranquilo. Então, de repente, ele deixou um recado para mim meses depois que eu tinha que resolver um assunto. Ele me deu o telefone e o nome da pessoa. E era um dono de uma mecânica em Feira de Santana. E nesse dia que ele deixou esse recado, era dia de pagamento. Então, a empresa tinha 2 horas de almoço, essa coisa, né? Aí eu cheguei, quando eu olhei, eu já liguei na agência, já preparei todas as coisas e fui lá. O problema era com Corsa. E lá o proprietário da oficina tinha falado para ele que as nossas peças não funcionavam. E ele já tinha testado tudo e coisa e tal, lá. E o recado do meu presidente foi o seguinte, olha, resolva. Aí eu peguei o avião, aluguei um carro e no dia seguinte, 7h45 da manhã, eu estava em Feira de Santana, na Bahia. E ali eu descobri a primeira coisa, quando eles abriram, o cara se assustou, né? Porque, pô, não é possível, falei contigo ontem e você está aqui. Eu falei, pois é, vamos resolver o assunto. Aí ele me mostrou o carro e eu descobri que não tinha válvula termostática naquele Corsa.
porque eles têm aquela ideia de que o Brasil é um país tropical e aqui é muito calor, não precisa de válvula termostática. E nesse caso, o Corsa precisa sim, porque precisa de informações ali. O calor, o interruptor, o sensor passa informações para a ECU, então tem uma necessidade. E ali nós começamos a conversar e eu falei todas as normas que ele tinha que aplicar à peça, né, mas ele tinha que fazer um conserto, uma reparação correta, como o líquido de arrefecimento, a válvula termostática, e depois nós íamos trocar as sondas. E aí foi comprovado que o problema não era a peça, o problema eram outras coisas como a válvula termostática que não levava o calor suficiente para o sensor passar a informação para o módulo e fazer com que ela trabalhasse corretamente. Então ele já tinha trocado não só as nossas, mas também de outras marcas. Então são essas histórias, Alessandra, que a gente tem. Com certeza, porque muitas vezes o reparador ele acha que é um caso de garantia, que aquela peça está com defeito. E na realidade é um erro de procedimento ali na aplicação da peça. E isso a MTE deixa muito claro, né? Deixa muito evidente no treinamento que dá, através da Oficina do Saber e todo o suporte, inclusive, que vocês dão aqui. Tem uma história interessante também em Salvador, aí já foi mais para a parte de gestão. Eu conheci um cara, se tornou amigo, é irmão mesmo, mas quando eu fui visitar essa oficina dele, a oficina dele era horrível. Era horrível, meu Deus, não tinha padrão nenhum de atendimento, era terrível. Aí eu falei para ele, cara, você vai morrer, velho, você tá quebrando galho de cliente, como é que você pode fazer esse tipo de coisa? Não existe isso, você tem que ter normas. Existem normas, a ABNT, como é que você vai fazer um tipo de coisa desse? Você vai morrer e deixar uma viúva, jovem. E como é que pode isso? Eu conversei com aquele amigo ali, aí ele parou, hoje ele é um empresário do setor. Antes, aquele cara que vestia um avental horrível, deitava embaixo, rolava com aqueles macacos jacaré, aquela sujeira, aquela coisa. Hoje você chega na oficina dele, na empresa dele, ele usa Lacoste. Olha a propaganda da Lacoste. Então, ele usa Lacoste, ele fala assim, eu sou empresário. Esse cara veio aqui na Automec, nos visitou, e ele pegou na mão do presidente da empresa e falou assim, olha, esse cara mudou a minha vida, hoje eu sou empresário. Então, essas histórias que a gente tem tantas por aí, tem muitas, né? Com certeza. E isso enriquece o nosso setor. Isso agrega muito valor, né? Agrega muito valor para aquilo que a MTE está buscando oferecer para o cliente, que de fato o cliente da MTE quem é? Além de ser o dono do carro, mas principalmente é o reparador, é o dono da oficina, que é quem de fato escolhe a peça, quem vai lá comprar a peça para aplicar no veículo do cliente. Esse cara, ele é uma das razões que eu amo fazer o que faço na MTE Thomson, é essa coisa dela apostar e acreditar no técnico. Porque o técnico, você da oficina, você que decide, você tem esse poder, você é o único elo que liga o dono do carro à indústria, você que faz isso, porque o dono do carro, ele não conhece marca, conhece duas marcas, uma por causa de um cachorro, outra por causa de máquina de lavar, essas coisas aí, mas é você que decide. Então a MTE honra muito vocês e, nossa, o técnico, o mecânico, esse cara, vocês têm que ser valorizados muito mais ainda pelas indústrias de autopeças. Eu costumo dizer nas apresentações aí que a MTE, eu acho que é a única empresa que tem um relacionamento com uma advogada especialista no setor há 18 anos. Eu acredito que não existe outra indústria. Eu falo da Alessandra, porque a Alessandra ela é especializada na oficina para ajudar, cara. Então é isso que me orgulha de trabalhar na empresa MTE Thomson. Obrigada pela parte que me toca, embora você tenha falado dos 18 anos, não precisava. Mas muito obrigada, João. Obrigada por ter aqui batido esse papo com a gente. Foi ótimo conversar com você mais uma vez e com certeza agregou muita coisa para o pessoal que está aqui assistindo o vídeo. Obrigada, gente. Que coisa boa! Puder ajudar, conte sempre conosco. Forte abraço.